Ah, é? Agora o presidente Lula pediu arrego, vai lá bater um papo com o Donald Trump? Que é engraçado, né? Ele falava antigamente que se o Trump voltasse a comandar os Estados Unidos da América, seria a mesma coisa do que a volta do nazismo aqui no Ocidente. Ué, então tá indo conversar com o cara, por quê? Se segundo o próprio Lula, o cara é nazista. Fora que o Lula, há algumas semanas atrás, estava atacando o Trump, puxando briga, falando de soberania e o cacete, e agora vai ir lamber os bagos do cara? Que hipocrisia! Mas a gente vai esperar o quê, né? Desse ladrãozinho de idosa, esse demente, retardado aí desse presidente que a gente tem? Eu só quero saber o que ele vai ir fazer lá, né? Vai negociar alguma coisa ou só quer sair na foto para mostrar, olha, tô com o Trump, olha como eu sou importante internacionalmente? É só para sair na foto ou vai fazer algum acordo? Os Estados Unidos tá doidinho para classificar aqui as facções criminosas no Brasil como grupos terroristas. É óbvio que o Lula não tá indo lá ajudar o Trump a botar isso para andar para frente, porque basicamente os caras do crime organizado são aliados dele. É mais fácil ele chegar no Trump e pedir para ele, pô, Trump, faz isso não, mano. Vai ficar chatão lá pra rapaziada. E isso eu não duvido que seja algo que ele vai fazer. Mas outra coincidência que eu achei interessante quando eu vi que ele tá indo se reunir com o Trump logo agora é o fato de que, basicamente, o Lula tem na cabeça dele, ao menos é isso que os jornalistas veem ventilado na mídia, de que o Bessias, o menino de recado da Dilma, que foi sabatinado para tentar entrar no Supremo Tribunal Federal e se ferrou, o Lula tem para ele que a culpa do porquê o Bessias não passou na sabatina e na votação do Senado é porque o Alexandre de Moraes, junto com o Davi Alcolumbre, que trabalharam aí para barrar essa indicação do presidente Lula. E se o Lula pedir para o Trump, lá nesse encontro, para ele voltar com a Magnitsky no Alexandre de Moraes, foi algo que me ocorreu. Se ele tá puto da cara com o Alexandre de Moraes e até o Deltan Dallagnol disse que o Lula chamou alguns dos ministros do Supremo, Gilmar, Alexandre, e o presidente do Senado de filhos da puta, tanto que o Bessias nem está atendendo mais os telefonemas do Alexandre de Moraes, que está desesperado, tentando ir atrás dos aliados do presidente Lula para falar que, pô, não foi eu não, pai, que barrei essa indicação do Bessias aí. Isso daí é coisa do Alcolumbre. Bom, então por que não considerar a possibilidade do Lula no encontro com o Trump falar assim, ó, volta a Magnitsky naquele cara porque ele tá passando de todos os limites. Eu sei também que o Lula, bom, um completo demente burro ele não é, né? Então nessa altura do campeonato ele já sabe que bater nos ministros do Supremo e principalmente no Alexandre de Moraes é algo que dá muito voto. Ele já une, para mim, não o útil ao agradável, ele une o útil ao agradável e ao conveniente também, porque se ele volta a Magnitsky no Alexandre de Moraes e começa a trabalhar pela derrubada dele no Supremo Tribunal Federal, ele ganha voto, fica melhor ali na foto com o Trump e com os aliados do Donald Trump, que detestam o Alexandre de Moraes, fica bem com parte até da mídia, que o Alexandre de Moraes já vem perseguindo, né, alguns jornalistas ali da grande mídia, com os banqueiros, André Esteves e companhia, que o Alexandre de Moraes já inclusive ameaçou de prisão, fica bem com o eleitor, no melhor dos cenários, que é o que ele derruba o Alexandre de Moraes. Ele tem mais uma pessoa para indicar para o Supremo, além da vaga que já está em aberta, talvez ele até consiga negociar a entrada do Bessias junto com o Rodrigo Pacheco, que é o favorito lá do pessoal do Senado para assumir a vaga. Nessa dobradinha, provavelmente o Senado aceitaria o Bessias, né, o Davi Alcolumbre, daria um jeito.
Para mim, ele só tem a ganhar fodendo com o Xandão, até pensando aqui no futuro, e no caso dele ser eleito, é bom para ele também, porque ele enfraquece os ministros. E depois assume o poder sozinho, porque hoje em dia o poder é dividido, né, entre o poder executivo, que é o do presidente da República, e o poder judiciário, claro, pendendo muito mais para o poder judiciário. Hoje, quem tem a palavra final aqui no país é o judiciário, eles que mandam. Hoje, repito, dia 4 de maio de 2026, quem manda são eles. Pro Lula, num segundo mandato, ele tomar o poder para si sozinho, eles, é Dirceu e o PT, né? É muito melhor do que ter que ficar dividindo o poder com a Suprema Corte. Inclusive, eu acho que ele já até identificou isso daí. Agora, no cenário em que o Lula não é reeleito e que o Flávio Bolsonaro assume o poder, essa jogada é boa para ele também. Se desvincula um pouco dessa ditadura do judiciário, que tudo bem, o governo do PT até apoia ainda, né? Mas caso ele saia do cargo, o Flávio se eleja e mexa aos pauzinhos junto com os Estados Unidos para tentar barrar de alguma forma essa ditadura, talvez o Lula, se não estiver ali no radar, apoiando ativamente esses caras, e até ter dado umas porradas neles, junto com Donald Trump e junto à mídia que apoia o Lula no que ele fizer, basicamente, ao meu ver, fica melhor para ele não estar ali no olho do furacão quando essa ditadura cair e os responsáveis por ela começarem a ser responsabilizados. Porque, não se enganem, um dia eles vão. Eu não sei se é ano que vem, daqui 5 anos ou 40. Mas quando a ditadura cair, esses caras vão se foder. E tem uma galera querendo acertar as contas com ele, por conta que seus familiares foram perseguidos, que nem eu falei anteriormente, o Xandão já até pisou no calo do André Esteves, mano, um dos banqueiros mais influentes aqui do Brasil. Esse cara deve estar louco para destruir o Alexandre de Moraes, mas com certeza. E isso se não tiver dedo dele nesse encontro aí do Lula com o Donald Trump. Então, pro Lula, caso não eleito, talvez seja bom não estar tão vinculado assim aos ministros do Supremo Tribunal Federal, com tantos inimigos nacionais e internacionais que eles já conseguiram até agora. Claro, também tem os malefícios, um deles é de que o Alexandre de Moraes ainda tem muito poder e sabe de muita coisa que pode inclusive prejudicar o Lula. E, em boa parte, o Lula só foi eleito por causa dele. O bolsonarismo perdeu muito poder também por conta dessa ditadura do judiciário. Ele também se beneficiou disso. Mas assim, se o poder executivo, o Lula, tivesse tão tranquilo assim com os ministros do Supremo, a mídia nem estaria atacando eles. Se estão atacando é porque o Lula deu a ordem. Destrói a reputação aí de Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e dane-se. Eu acho que a rapaziada do PT cansou de ficar dividindo o poder. Mas, enfim, né, saberemos um pouco mais sobre esse encontro do Lula com Donald Trump. Acho que na quinta-feira, né, vai ser o dia que eles vão se encontrar. Claro, nós não vamos saber de tudo o que vai ser tratado pelos dois, porque essas coisas, a princípio, não vazam. Normalmente, é só daqui a algum tempo que as pessoas descobrem o que eles conversaram ali, e ainda assim, nem tudo. Mas vai ser uma dessas 3 coisas, ou o Lula vai para lá tirar uma foto com o Donald Trump, para usar isso até na eleição dele e para mostrar que ainda tem força, seria bom para ele, principalmente depois da rejeição do Jorge B. Cias, que pro Lula foi um vexame, ou é a possibilidade 2, ele tá realmente putaço com Alexandre de Moraes e com o STF e vai entregar a cabeça do Xandão pro Trump, é a opção que eu prefiro. No longo prazo, o Lula se fode também nessa daí, mas eu acho que ou ele não sabe disso, ou como ele já tá fudido de qualquer jeito, então eu vou cair atirando e vendo aqui o que é melhor para mim, que seria nesse cenário se dobrar, né, para os Estados Unidos, ou é a terceira opção que eu falei, ele tá indo fazer lobby para os meninos dele, os caras aí do crime organizado. Se pá, é tudo isso até ao mesmo tempo.
Bom, tendo mais notícias, eu trago aqui para os senhores, mas fato é que o Lula botou a viola no saco, o rabo entre as pernas e tá indo lá implorar pela atenção do Trump, alguém que ele estava xingando e metendo o louco pra cima dele alguns dias atrás. É um velho patético mesmo. E outra notícia aqui que até um inscrito aqui do canal pediu para eu comentar, o inscrito Daniel Kammer, é sobre a falsa denúncia, né, que o Magno Malta, senador federal, recebeu de uma enfermeira. Se eu não me engano, foi na sexta-feira, né, que começaram a surgir manchetes onde diziam que o senador Magno Malta enfiou a mão na cara de uma digníssima, que era enfermeira, lá do hospital onde ele estava internado, e depois se comprovou que isso daí era uma mentira. Até onde eu sei o que aconteceu é que essa enfermeira errou o procedimento que estava realizando ali com o Magno Malta. Eu acho que ela errou o catéter, ou sei lá o que era, que ela iria introduzir na veia do Magno Malta para dar um remédio, e acabou que colocou o catéter ali no lugar errado e começou a mandar o medicamento para dentro do braço dele, né, mas fora da veia, no lugar errado. E daí o cara, sentindo dor, provavelmente deve ter dado aquele esculacho nela: tira essa porra daí, caralho. O que é uma reação até que normal, né, para um paciente ali que está sentindo uma dor extrema. Creio que muito médico que já cometeu esse erro possa ter passado por isso. Na hora, o cara nem calcula a reação dele quando está sentindo muita dor. E daí, o que deve ter acontecido é que a enfermeira, se ela não fez de propósito, porque há a possibilidade dela ter identificado o Magno Malta e ter metido louco, porque de repente ela é de esquerda, não gosta dele, e fez de sacanagem. Eu não descarto essa possibilidade. E isso sendo comprovado, essa mulher deveria ser afastada das funções dela imediatamente e nunca mais deveria poder tratar de nenhum outro paciente ou atuar como enfermeira. Ou talvez o que possa ter acontecido é que ela simplesmente errou ali no procedimento, na execução do trabalho dela, e daí, porque tomou um esporro do senador, saiu se vitimizando, falando que foi agredida, usando a carta do machismo, né? E ele me oprimiu. Foi um ou outro. De qualquer forma, ela tá errada, né? Tanto na execução do procedimento, quanto na atitude dela após ela ter cometido esse erro. E particularmente eu quero que o Magno Malta se foda. Ele é político, tudo bem, não é dos piores, né? Poderia estar pagando pau aí pro Alexandre de Moraes ou para qualquer outro vagabundo desse aí do regime, mas eu tenho que confessar que não fico com dó de político. Claro, ele sofreu uma injustiça, isso só um retardado vai negar, alguém muito idiota ou mal intencionado. Mas esse cara aí é o mesmo cara que fica passando lei feminista lá no Senado, como se a vida fosse uma brincadeira. Tomara que agora ele aprenda a parar de fazer esse tipo de merda. No cu dos outros é refresco, no dele ele não tá gostando. É até bom que isso daí aconteceu com ele, fica de aprendizado. E por hoje é isso, rapaziada. Amanhã eu tô de volta aí com mais alguma notícia, comentando mais algum tema. Tamo junto, boa semana a todos.